enfocar uma apresentação com não sendo tão técnica, né? Tentando ser de uma forma um pouco mais direta assim no assunto, que é a IoT mesmo. E depois eu vou tentar deixar bastante tempo para vocês perguntarem e ficarem à disposição para fazer qualquer colocação ou até uma observação em cima da nossa apresentação. Bom, então, como o Flávio já explicou, eu sou diretor da Stara, né? Trabalho há 15 anos na Stara e a minha formação básica é ciência da computação, né? Então, toda a minha caminhada, a minha história é em cima de tecnologia, né? Então, eu tive a grande oportunidade de conhecer o início da internet e ver hoje a internet indo para o ponto final, né? Que eu digo que é o sensoriamento, é algo espetacular, né? De conseguir ver toda essa caminhada da internet. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui o que isso acabou trazendo para dentro da Stara e qual foi a transformação que essa tecnologia nos trouxe. Então, antes de mais nada, o que é a Stara, né? Então, explicando rapidamente para vocês, a Stara é uma empresa 100% brasileira, mas a origem dela se teve na Europa, né, após a Segunda Guerra Mundial, onde os seus fundadores, que são de origem holandesa, né, vieram após a Segunda Guerra, né, 1949, e chegaram no Porto Santos, né, e se instalaram na cidade de Olambra, em São Paulo. Então, tentando recomeçar uma nova vida no novo mundo, como eles chamavam, né. E em 1960, a Stara ela é inaugurada, onde que o início do trabalho dela era adaptar máquinas agrícolas que vinham da Europa, né? Então, naquela época no Brasil não se tinha produção de máquinas, né? Então todas as máquinas eram importadas e a Stara iniciou sua atividade então transformando máquinas para utilização no Brasil. Em 78 a gente teve uma expansão, a Stara começou a crescer muito em cima de tecnologias que foram nascendo no Brasil, né, como uma delas muito famosa, que o Brasil é pioneira, é o plantio direto, né, onde ela conseguiu reduzir várias etapas do processo de plantio, fazendo com que o Brasil fosse mais eficiente na produção de alimentos. Então, alguns produtos aqui, os primeiros produtos que a Stara produziu, e que a Stara tem anos já, né, nesse mercado, que são as grades. Essa aqui é uma foto na frente da fábrica do município de Nametoque, onde se localiza a matriz, né? Então, a foto dos primeiros produtos, né? A Stara hoje ela está na 4ª geração, ela continua sendo uma empresa familiar, né? Então isso também é um desafio muito grande para qualquer empresa, né? Geralmente as empresas na 2ª geração, na 3ª geração ou vendem ou a empresa deixa de existir. Então para nós também é um desafio hoje estar entrando na 4ª geração. Aqui está a foto da família que hoje controla a empresa. Aqui tem uma imagem de alguns produtos que nós produzimos, né? Então aqui tem a foto maior aqui, que é o autopropelido, que é um pulverizador para químicos, né? Tratores e fertilizadores, né? Que são máquinas de autopropelidas, né? Ou seja, são máquinas autopropulsadas, elas têm motorização, transmissão, gabine, né? Então são máquinas extremamente sofisticadas, né, em termos de eletrônica e tecnologia. Bom, como é que inicia na agricultura a utilização de eletrônica, tecnologia embarcada, né? Então tudo se inicia, principalmente no Brasil, nos anos 2000, com a entrada da famosa agricultura de precisão. Então aqui é uma foto que eu trouxe para vocês do primeiro controlador que nós montamos no Brasil. Isso aqui foi em 99, onde que esses controladores, esses computadores que vocês estão vendo na imagem aí, né, custavam em média para um produtor em torno de $120 mil, para fazer um pequeno monitoramento da máquina, né? Monitoramento de vazão, quantos litros estava passando na máquina, falhas que ficavam no meio do plantio, né? São vários monitores ali, né? Até eu brinco que naquela época a gabine do trator era quase um CPD, né? O cara tinha que pedir licença para os computadores para poder entrar dentro da gabine. Então era uma coisa assim extremamente que era adaptada, né? Não era uma coisa consolidada para a agricultura.
Além disso, nessa época, 90% dos tratores do Brasil não tinham nem gabine. Então, imagine essa eletrônica, essa tecnologia toda a céu aberto. E aí começaram vários problemas e assim por diante, e a Stara começou a enxergar isso como uma oportunidade. Aqui eu trouxe um computador que a gente acabou fazendo dentro da Stara, que foi um grande sucesso, onde que a Stara aproveitou todo esse conhecimento desses computadores que ela importava dos Estados Unidos, da Europa, e ela viu como uma grande oportunidade, né, em fazer sua própria tecnologia. Então, desde 2006, nós começamos com uma engenharia própria dentro da Stara, uma engenharia eletrônica, uma engenharia de software e hardware, onde que nós começamos a produzir e desenvolver em casa os nossos computadores, né? Então, toda essa coluna de computadores que vocês estão vendo lá da nossa história, nós conseguimos simplificar ela em um único computador, e esse computador sendo produzido no Brasil. O impacto disso foi que nós conseguimos reduzir o custo, né, de $120 mil para $7.500, que é o custo médio hoje de um pacote tecnológico para um trator ou para uma máquina autopropelida, que vocês viram nas imagens anteriores, né? Então isso acabou dando um boom, né, impulsionando muito a agricultura de precisão no Brasil, e aí eu vou mostrar alguns impactos que isso causou. Aqui eu tenho uma imagem da nossa matriz, né? Eu estou nesse site, nessa matriz aqui hoje, né? Que fica no município de Nome Toque. Hoje nós contamos com 2.400 funcionários e exportamos para 35 países, né? Então hoje o nosso parque fabril na matriz é 110 mil metros quadrados. E além disso nós temos outras duas unidades, né? Uma que fica no município de Carazinho, que é próximo a Nome Toque, e uma filial em Santa Rosa, que é a 300 quilômetros de Nome Toque. E iniciamos, então, um novo sonho, que é começar a internacionalização da Stara, onde que agora nós estamos colocando uma fábrica na Argentina, no município de Rosário, que vai estar em operação no mês de outubro. Então, a Stara começou a expandir agora para outros países unidades fabris. Aqui eu tenho uma imagem das nossas redes de concessionárias, né? Então a Stara, esse aqui é um ponto muito importante para a parte de tecnologia. Você precisa ter braços direitos lá na ponta para fazer essa tecnologia funcionar, dar suporte técnico, assistência, né? Hoje a entrega técnica de uma máquina é a entrega técnica de uma tecnologia. Você tem que preparar o ambiente para receber ela, você tem que ter suporte, peças, assistência. Então, a Star ela começou dentro do processo de transformação tecnológica dela a construir esses braços, né, no cliente final. Então, hoje no Brasil são 130 lojas como essa que vocês estão vendo na imagem, que estão espalhadas geograficamente no Brasil agrícola. Talvez grandes centros, capitais, vocês não enxergam lojas Stara, mas se vocês forem para o interior, regiões onde é que tem produção de grãos e alimentos, vocês vão ver bastante lojas nossas. Um indicador que nos orgulha muito, que é um indicador de inovação, é que 40% do faturamento da Stara hoje vem de produtos lançados nos últimos 3 anos. Isso que é um indicador bastante grande. Dando um exemplo de benchmark para vocês, a 3M, que é uma empresa de alta inovação, é 27% o faturamento dela de produtos lançados nos últimos 5 anos. Então, a Stara ela tem por característica inovar muito, lançar muito produto, desenvolver tecnologias novas. Hoje são 202 pessoas que estão comigo na área de P&D desenvolvendo produto. Então, cerca de 10% quase do nosso quadro é engenharia, pesquisa e desenvolvimento. Bom, aí nós falamos um pouquinho da Stara, né? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a empresa, eu posso falar um pouco mais. Mas a questão é se vocês conhecem, né, fundo agronegócio brasileiro. E aqui eu trouxe alguns números só para elucidar o que é a agricultura no Brasil. Cerca de 22% hoje do PIB, né, brasileiro é o agronegócio. Vocês devem estar vendo muito em notícias assim por diante como o agronegócio está sustentando a economia. É um dos poucos setores que segue crescendo no Brasil. A gente sente isso dentro da Stara, né, onde que a gente está tendo taxas de crescimento mesmo em anos complicados como estão sendo esses últimos. E aqui eu trouxe um dado interessante, né, que poucos sabem, às vezes, que não estão ligados ao setor agrícola, onde que o Brasil hoje, na verdade, essa semana, passou os Estados Unidos, América do Norte,
em produção de soja. Até ano passado nós éramos o segundo maior produtor de soja do mundo. E essa semana, então, nós cruzamos os Estados Unidos, principalmente na questão de exportação, onde que aqui eu vou passar um dado interessante, que é um dado quente, que eu peguei isso essa semana para vocês, onde que, na primeira vez na história, né, da agricultura, dados desde 68, que é da fonte do Departamento Americano, onde que o Brasil ultrapassou os Estados Unidos na exportação de soja, né, que é o principal cereal que a gente produz hoje no Brasil. Ali tem um comparativo com a Argentina também, para dar uma noção para vocês. Então, isso se deve muito a esse gráfico que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Se nós olharmos em 2000, antes da agricultura de precisão, se produzia em média 32 milhões de toneladas de soja, né? Era a nossa produção no Brasil. Olha o que aconteceu em 10 anos de uso de tecnologia, nós mais que dobramos a quantidade de produção de soja, né? E se nós olharmos, continuamos ainda numa crescente, isso sem aumentar muito as áreas agrícolas, né? Por questões de legislação ambiental. Então, isso só pode ser possível devido à tecnologia. Hoje, o Brasil, sem sombra de dúvidas, eu não tenho medo de dizer isso para vocês, o Brasil hoje é o país que mais usa tecnologia no agronegócio. A gente passou os Estados Unidos em uso de sensoriamento, em uso de computadores embarcados, em tecnologia, e aqui está a resposta disso, né? Refletiu na produção e no crescimento do Brasil no agronegócio. Para dar um número para vocês, né, em 2014 foi o auge, vamos dizer assim, da produção de tratores no Brasil. Produziram-se cerca de 80 mil tratores, né? Então todos esses tratores hoje possuem uma tecnologia extremamente avançada, né? Onde que se tem sensoriamento de toda a máquina, né? Uma máquina agrícola, ela tem, de certa forma, até mais sensoriamento às vezes que um automóvel. Então, devido à sua aplicação e à sua funcionalidade, que eu vou explicar para vocês logo na sequência. Bom, então, como eu expliquei antes, em 73 começou o plantio direto, onde o Brasil foi pioneiro, né, onde ele começou a mostrar o pioneirismo. Em 2000, o Brasil começou a entrar forte na área de agricultura de precisão, até entrou mais tarde que a Europa e os Estados Unidos, onde já se tinha essa tecnologia. E aí começou, então, essa tecnologia a entrar no Brasil, e aí eu vou explicar para vocês rapidamente como ela funciona, que vai ser o berço, a base da questão do IoT que nós vamos falar em sequência. Então, aqui está uma plantadeira, uma imagem de uma plantadeira da Starius, que é lá no Mato Grosso, onde que ela possui várias tecnologias, né, sensores. Cada linha da plantadeira, como mostra na imagem aqui, essa é uma plantadeira de 26 linhas, cada linha da plantadeira tem um sensor de micro-ondas, onde que ele pesa a semente para dar um índice de qualidade da semente e poder dizer se a semente está distribuída espacialmente de forma correta. Cada sensor desse, para vocês terem uma noção, ele gera, em média, por dia, cerca de 30 megabytes de dados. Cada sensor desse. Então, vocês fazem uma média de 26 linhas, vezes 30 megabytes, vamos dizer assim, a quantidade de dados que cada linha dessas gera. Sem contar o alinhamento. Os tratores nossos hoje já são semi-autônomos. Eles têm mais tecnologia de guia que um carro. Então, o trator, você larga ele nessa lavoura que vocês estão vendo na imagem, ele praticamente trabalha sozinho. Ele se autopilota, o operador fica dentro da cabine só observando os sensores, observando as informações que estão ocorrendo. Inclusive, até no final da lavoura, ele faz a volta sozinho, baixa a plantadeira e segue trabalhando. Então, o nível de automação hoje, essa precisão, para vocês terem uma noção, essa máquina tem em torno de 25 metros de comprimento. O erro dela dentro da lavoura é de 2 centímetros. Né? Então, a precisão é algo assim abissal. Né? Além disso, aqui tem uma imagem depois do trabalho que a plantadeira fez, de como germinou as plantas. Né? E vocês podem ver que tem uma curva, né? Na lavoura, e depois os tiros, né, que são esses tiros retos que vocês estão vendo no meio da lavoura. E aí vocês podem ver a precisão que a plantadeira foi desligando as linhas para ela não plantar 2 sementes no mesmo local.
Então, isso até então era um sonho, né? Para vocês terem uma noção do que isso impacta. Hoje, um saquinho de semente de em torno de 14 quilos custa para um produtor cerca de R$ 800. Numa plantadeira dessas, vai 3 toneladas de semente. Então, você já pode fazer um cálculo mental o que isso representa em economia para o produtor. Bom, isso é só para dar uma ideia, pessoal, do impacto o que a agricultura de precisão fez no Brasil, por que ela transformou o agro brasileiro, né, e por que o Brasil conseguiu passar os Estados Unidos em produção de soja. Né. Foi muito por causa dessa tecnologia que acabou entrando nas máquinas. E aí, então, em 2015, nós lançamos a nossa telemetria. O nosso computador de bordo, né, que é o Topper 5500, que está na imagem agora de vocês aí, ele é um computador que utiliza sistema operacional Android. Isso foi uma decisão que nós tomamos na época do desenvolvimento dele, que foi em 2011. Nós lançamos ele em 2013. E lá em 2011 nós já sabíamos que o Android seria uma plataforma de mobilidade, né, e teriam várias ferramentas para você fazer telemetria com essa tecnologia. Então, hoje o nosso computador, quando a gente lançou em 2015 a tecnologia de telemetria, ele usava um site responsive, HTML5, e utilizava o cloud da Amazon. Né? Então, ali tem algumas imagens onde que ele rodava em qualquer plataforma, sem necessidade de um app, né? Para você poder rodar as informações das máquinas. Aqui está a imagem, a cara, o portal de acesso, né? Até eu coloquei para vocês ali, se depois da nossa apresentação de hoje, se quiserem acessar esse site de telemetria para vocês verem dados de algumas máquinas, eu liberei um usuário para vocês, que é o usuário Stara e a senha telemetria. E para vocês poderem acessar, é só entrar no link que está lá em cima mostrando, que é o www.telemetriastara.com.br. Vocês podem acessar isso de qualquer computador, desde que tenha internet. Né? Então, quais são as informações que vocês vão enxergar? Vocês vão enxergar as máquinas, né, que tem nessa lavoura que eu selecionei para vocês, os trabalhos que essas máquinas fizeram. Né? Então, aqui eu vou mostrar uma imagem de um trabalho que é lá na Bahia, onde eu consigo ver como ficou o plantio, né, daquele talhão, né? Então ali no lado está aparecendo as cores com a quantidade de sementes por metro que foram plantadas, né? Ali você pode ver algumas falhas que ficaram no plantio, e além do que, você pode também notar que tem na esquerda informações climáticas, como temperatura, velocidade do vento, a direção do vento, a pressão atmosférica e a umidade do ar. Isso é uma outra informação que veio de uma estação meteorológica terrestre que está próxima a esse talhão, que também está ligada à internet, onde que ela informa isso para o cloud da Stara e o sistema registra que no momento do plantio essa era a condição climática média do momento daquela aplicação. Então, aí que começa toda essa transformação, que é você conectar coisas em uma única base de dados e gerar uma informação completa para o usuário. Isso aqui, pessoal, para a agricultura é algo assim espetacular. Não se tinha esse tipo de registro, esse tipo de informação nas lavouras, né? E aí o produtor começa a entender o ambiente onde é que ele está trabalhando. Ele vai conseguir cruzar, por exemplo, que nesse dia que ele plantou, ele conseguiu ter uma eficiência melhor devido à umidade, por exemplo. Então, ele começa a ter um big data disso, né, para começar a fazer uma mineração desses dados e começar a compreender melhor essas variáveis, né, cruzadas na lavoura dele. Então, depois eu vou deixar vocês trabalhar à vontade dentro desse site, vocês vão poder acessar, vocês vão poder ver máquinas em tempo real ali trabalhando. O delay, em média, é em torno de 15 segundos entre a máquina enviar o dado e esse dado está no smartphone do produtor, que nem mostra na imagem da direita ali, ou no website dele. Né? Então, os dados são muito rápidos. E antes de nós entrar no futuro, vocês devem estar se perguntando, beleza, e se o cara não tem conexão de internet ou GPRS, celular na área, como é que a Stara faz para entregar esse dado dentro do cloud? Nós utilizamos dentro da nossa plataforma, como eu expliquei para vocês, por ela ser Android, nós colocamos um sistema Wi-Fi, um sistema de celular,
um sistema de RF, que é utilizado em quando o produtor não tem uma infraestrutura na fazenda. Então, a gente instala antenas de rádio, frequência, e essas antenas então transmitem, né? Esse foi um trabalho muito pesado que nós tivemos que fazer no nosso computador, que é a parte de compactação de dados. Então, esse mapa que vocês estão enxergando, aqui talvez a resolução não está muito boa, mas é um mapa de 250 hectares. Para dar uma ideia de tamanho disso, 250 hectares é como se fosse 250 quadras. Você imagina uma quadra da cidade de vocês e colocam 250 quadras uma no lado da outra, vai dar o tamanho dessa área verde que foi aplicada. É uma área bastante grande. Então, esse mapa, para nós conseguirmos trafegar ele, enviar isso via RF, nós tivemos que fazer um trabalho muito grande de compactação de dados. Mas foi a forma que nós encontramos essa antena RF, ela consegue transmitir até 25 quilômetros, num raio de 25 quilômetros, então ela atende tranquilo uma grande propriedade, né? E se há necessidade, há a possibilidade de colocar repetidoras para jogar esse sinal com uma maior distância, né? Então foi a forma que nós encontramos, e a gente vem observando que a cada ano vem aumentando muito a conectividade com celulares nas fazendas, né? Então, mas para aquelas fazendas que não têm celular, a gente coloca essa infraestrutura que a Stara construiu, que é uma infraestrutura de RF. Bom, falando de futuro, então, a grande meta brasileira, né, que está no escopo da produção agrícola brasileira, é nós chegarmos então a 123 milhões de toneladas em 2020, né, que é logo ali, são menos de 2 anos, e devido à grande meta mundial, né, que é o aumento da população, né, que estima-se que vai chegar próximo a 9 bilhões de habitantes em 2050. Então, como é que a Stara enxergou tudo isso? A Stara, ela é uma indústria de máquinas agrícolas que faz tecnologia, faz tratores, faz plantadeiras, faz várias máquinas, mas o grande salto para nós chegarmos nesse grande objetivo, que é alimentar o mundo, vamos dizer assim, a Stara enxerga que ela tem que se conectar com plataformas, né? Então a Stara, ela criou, eu também coloquei para vocês aqui esse hot site, né, que é o conecta.stara.com.br, onde que passa uma espécie de receita de bolo que nós criamos para qualquer parceiro de tecnologia se conectar com a nossa telemetria. Quando a gente lançou a telemetria nossa em 2015, muitas empresas, startups, empresas de tecnologia que fazem tecnologias para o agro, viram uma oportunidade legal de se conectar com a Stara. Então, aí nós vimos que a demanda era muito grande e acabamos criando então esse hot site. Nesse hot site vocês vão ver algumas explicações que mostram a nossa visão, né? A primeira visão que nós temos é quem é o dono da informação, né? E para estar também claro que o dono da informação é o produtor. Ele é o dono da máquina, ele é o dono do bem, ele é o dono da terra, né? da área cultivada. Então, é ele que escolhe com quem ele quer compartilhar esse dado. Algumas empresas do nosso setor limitaram isso, elas não liberam os dados dos seus produtos, das suas máquinas para um terceiro. E a Stara enxergou exatamente o oposto. Nós somos uma empresa aberta. Se o produtor quiser se conectar com a empresa A, com a B, com a C, que ele quer que aquele dado do pulverizador ou do trator vá até uma base de dados XPTO, a Stara disponibiliza isso para ele, né? Então, esse hot site explica mais ou menos como é que funciona. Vocês podem depois dar uma olhada com quem tiver interesse. Então, a gente criou essa plataforma conectável, né? E na nossa visão, até tem uma nuvem ali chamada software de gestão, esse vai ser o grande salto da agricultura nos próximos anos, que é a gestão mesmo. As fazendas estão começando a se tornar empresas de grande porte, e as fazendas estão começando a investir muito pesado em softwares de gestão. E a máquina, ela, ela gera o insumo principal, que é o dado, a informação. Então, em vez de você estar lá coletando informações de forma manual, né, via papel ou um software, um tablet lá conectando aquela informação, a máquina ela pode gerar essa informação em tempo real, devolver isso para o banco de dados, para o cloud da solução e conectar com o software de gestão da fazenda. E aí nós temos um case, que é o case de inovação que a gente fez com a SAP, né, que o Flávio bem comentou antes, que é um case mundial, que a Stara tem bastante orgulho, né? Onde que a Stara, ela estava implantando SAP dentro da empresa. Nós conhecemos muito a SAP. Em 2015 a gente fez a virada de chave e aí a gente conheceu muito a SAP
E alguns produtores nossos, clientes nossos, usam SAP para gerenciar as fazendas, grandes fazendas, né? E aí esses produtores chegaram para nós e falaram, olha, muito legal, vocês têm telemetria, mas eu quero dar dentro do meu sistema de gestão. Nós procuramos a SAP, apresentamos esse case, a ideia para eles, eles gostaram muito. E esse case, então, aqui está a foto do grupo que trabalhou nesse projeto dentro da SAP, isso que é no SAP Labs, né, que fica aqui no Brasil, onde que foi se desenvolvida essa tecnologia em conjunto entre a Star e a SAP. E esse projeto ele ficou como projeto campeão do ano da SAP em inovação, né? E aí ele teve uma visualização mundial. Com isso, então, a gente criou um produto que eu vou explicar para vocês chamado Coneg, que é um produto da SAP, onde que a Stara ela é parceira, que segue exatamente a mesma linha que eu estava explicando para vocês. O produtor tem o trator lá, ele tem a nossa tecnologia embarcada dentro do trator, a Stara ela envia já esses dados para o cloud dela, né? E a Stara conectou, abriu conectores, extratores do cloud dela para o cloud da SAP. E com isso, o ERP da SAP coleta essas informações e trata essas informações para a gestão do produtor. E para dar uma ideia para vocês disso, nós usamos o Design Thinking, que a SAP usa muito forte, né? Que é um procedimento que vocês devem conhecer, um processo de desenvolvimento como um acelerador. E em menos de 20 dias nós estávamos com essa tecnologia funcionando, né? Entre a ideia e ela está funcionando já dentro do ERP da SAP. Foi algo assim muito rápido, né? E aqui tem uma cara do Coneg, né? Então aqui o produtor já consegue ver o mapa da área da lavoura dele, informações como, por exemplo, cada cor dessas indica as atividades que o produtor vai ter que fazer. Então a cor verde já indica que ele tem que começar a plantar ali, a branca ele tem que começar a pulverizar e a amarela ele tem que adubar. Já interligada com a estação meteorológica, né, à direita, que também vai via telemetria esse dado para dentro do SAP. E aí começa a desencadear várias atividades para dentro da fazenda do produtor. Então, nós conseguimos criar o primeiro trator, né, do mundo conectado direto com SAP. Isso colocou a Star numa vitrine mundial. Nós apresentamos, inclusive, esse case na Alemanha, ano passado, em Frankfurt, né, para milhares de empresários e usuários de tecnologia. E esse ano nós apresentamos em Orlando, né, nos Estados Unidos, esse case também, sendo o primeiro trator agrícola do mundo conectado a um ERP, né, do port da SAP, gerenciando a fazenda, né? Então o trator ele já é o escritório do produtor, ele já está enviando essas informações para dentro do ERP dele. Para explicar para vocês um pouco assim, o que isso impacta, né? Toda fazenda tem um controle de estoque, né? Como eu falei alguns valores para vocês, um trator desses aqui por ano gerencia cerca de 3 a 4 milhões de reais em insumos que passa por ele, né, em termos de semente, adubo e assim por diante. E conforme o trator está trabalhando e plantando, ele já vai informando o RP, estou gastando tantos quilos de semente, tantos quilos de adubo, e automaticamente o RP já vai dando baixas no estoque, já vai disparando gatilhos para os compradores para comprar mais insumos, já vai alimentando o centro de contas dele para contabilizar custos. No final do dia, o produtor já tem exatamente o que ele consumiu de diesel, o que ele consumiu de fertilizante, o que foi de adubo, o que ele tem que comprar, qual a rentabilidade que ele está tendo naquela lavoura de forma automática. Isso deu um impacto muito grande no nosso negócio, né? E transformou a Stara não apenas uma empresa de máquinas, né, uma empresa metal mecânica, mas como uma empresa de tecnologia e de software. Aqui tem algumas imagens do Coneg, né, que mostra as informações. E aí nós temos vários exemplos, não só a SAP, nós temos um exemplo com a Monsanto, né, onde nós também se conectamos com a plataforma FieldView, que é uma tecnologia que a Monsanto está trazendo para o Brasil, que também é um IoT da área agrícola, e a gente conseguiu isso de forma muito rápida, devido à plataforma tecnológica que nós escolhemos, né, como eu expliquei para vocês antes. Então, de forma resumida, Flávio, isso aqui é um pouquinho do que a Stara está fazendo em IoT. IoT é uma coisa assim espetacular.
desde que você encontre um resultado financeiro na ponta, né? Ela tem que se pagar, ela tem que trazer um retorno visível. Muitas tecnologias, às vezes, o usuário ele não consegue contabilizar esse retorno de investimento, e aí que a gente começou a fazer esse trabalho muito forte em mostrar para o produtor. Inclusive, a gente criou uma calculadora que inclusive dá para baixar no Play Store, onde o produtor informa a área dele, informa quantos quilos de adubo, semente ele coloca por plantio, e essa calculadora já diz exatamente o retorno que ele vai ter em reais naquela lavoura. Então, aí a gente conseguiu mostrar o impacto disso financeiro, né? E aí hoje 100% das nossas máquinas saem embarcadas com essa tecnologia. Hoje essa tecnologia não é opcional. Se um produtor quiser comprar uma máquina da Star sem IoT, sem telemetria, nós não temos essa opção. É o mesmo preço se ele não quiser com essa tecnologia. E aí a gente massificou ela. E hoje 100% das nossas máquinas são conectadas, são ligadas na rede, né? Então isso transformou o nosso negócio de forma assim, é difícil traduzir para vocês isso em 30 minutos, né? Em alguns slides, o que isso transformou a Stara, né? Como o meu tempo está no fim, eu vou deixar vocês à vontade para perguntar. Eu vou ficar de olho no chat aqui. Flávio também, se você quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês. Tá legal, Cristiano. De novo, aí, obrigado, super obrigado aí pela apresentação, fantástico. Eu não tinha assistido essa daqui ainda dessa forma da tua. Eu falei que eu vi lá tive a honra lá de assistir em Orlando, né, no começo, aí agora há pouco tempo, né, com o pessoal lá da equipe de vocês, né. Fantástico o case. Acho que ele cobriu vários pontos aí desde conectividade, que acho que é uma questão recorrente, né, de o que você faz, né, com a questão da transmissão de dados, grande quantidade de dados. Cobriu também até a questão de tratamento de dados, né. Eu tenho algumas perguntas, mas eu queria só lembrar o pessoal, quem quiser mandar pergunta, pode mandar aí pelo chat. Quem preferir falar também, eu acho que eu consigo abrir o microfone ali no painel para quem preferir fazer a pergunta falando aí. A minha pergunta, assim, Cristiano, na tua visão, acho que é um projeto super ambicioso, fantástico, que eu falei, né? Mas eu acho que tudo está muito no comecinho, né? A gente tem um oceano aí de oportunidades para o agronegócio. Eu estou aqui num projeto na Citrosuco, que eu comentei contigo, também aí voltado com SAP, internet das coisas, e cada dia a gente vê oportunidade nova aí para o roadmap para os próximos anos de aplicação, no caso aqui deles de laranja, né? Que mais que você vê? O que você vê que seriam as grandes low hang fruits aí, né, do mercado de agro para aplicação de internet das coisas, mesmo fora do negócio da Stara? Que traga pelo critério de trazer mais impacto econômico, mais benefícios aí para os produtores. O que você, olhando assim, não só com o chapéu Stara, o mercado como um todo, que você conhece muito mais do que a gente, o que você vê que seria o grande potencial aí para o mercado para os próximos anos, em termos de aplicação de tecnologia, internet das coisas, machine learning, inteligência artificial? Perfeito. Muito legal a pergunta, Flávio. Está bem alinhada exatamente com o que a gente está enxergando. O segredo de tudo que eu vejo assim no IoT, no Machine Learning, é a questão de você ter velocidade na informação, né? Você consegue o que antes talvez você levava uma semana para ter aquela informação, talvez hoje tu tem em segundos ou em minutos, né? Então, uma das questões que eu vejo que está crescendo muito no agronegócio em si, né, e não só no agro, mas em outros setores também, é a questão climática, né? Então, hoje, um produtor saber que, por exemplo, vai ter uma chuva amanhã, mas de uma forma bastante precisa e rápida, e ele possa saber onde, em que talhão, em que parte da lavoura dele vai chover primeiro, que é o exemplo daquela imagem da SAP que eu mostrei para vocês antes, ele começar a poder a iniciar o plantio dele pelaquela área, só por isso, às vezes ele pode ganhar quase 20% de aumento de produtividade. Então, estações meteorológicas interligadas em tempo real, seja com às vezes o cara não tem um RP possante lá na fazenda, mas ele tem um smartphone que ele consiga ter um app lá dentro que possa alertar ele, informar disso, já é um
grande salto, né? Esse é um exemplo. Outro exemplo é análises, né? Hoje tem sensores de solo que você consegue colocar no solo para ver umidade, para ver temperatura do solo, pressões e pragas e assim por diante. Essas informações você também consegue ter em tempo real. Às vezes pode ser até D-1, né? Se você tem um roteador Wi-Fi lá que você consegue pelo menos ter essa informação no final do dia, isso também é um grande salto que eu vejo assim, que tem muita oportunidade de negócio, né? Podia ficar horas aqui, são várias oportunidades, mas essas duas estão bastante latentes assim na cabeça dos clientes nossos, né? Sim, legal, legal. Acho que tem uma pergunta aí do Eric, né? Isso. Você comentou que utiliza tecnologia RF para conectar máquinas em áreas sem cobertura de redes GPRS. Essa tecnologia RF foi desenvolvida pela Star. Sim, ela foi desenvolvida por nós. Nós tivemos que desenvolver os rádios, homologar inclusive esses rádios na Anatel. Não foi um processo fácil, né? O Brasil ele é extremamente burocrático nisso, né? Mas os modos, sim, foram todos desenvolvidos por nós, e aí também a gente conseguiu criar o algoritmo de criptografia desses dados, e também aquilo que eu expliquei antes, de conseguir compactar esses dados. Aquele mapa que eu mostrei na apresentação de 250 hectares, antes desse trabalho ele pesava em torno de uns 300 mega. Transmitir isso por RF, até por 3G já é pesado, né? Então imagina por RF. Então, aí, como a gente desenvolveu o rádio, a gente conseguiu ver as limitações do rádio, latência e assim por diante, a gente acabou conseguindo também trabalhar o início, que é a geração desse dado, né? Hoje esse mapa que vocês estão vendo ali, ele é kilobytes. Então a gente conseguiu transmitir ele em RF tranquilamente. Então, por isso que a gente fez o desenvolvimento do rádio. Perfeito, Eric? Legal. Ver se tem mais alguém, tem mais alguma pergunta, mas eu tenho mais uma. De todos esses desenvolvimentos, você comentou agora do desenvolvimento do RF, ou talvez outros, ou algum outro desafio, a questão da nacionalização lá atrás, né, do computador de bordo que você falou. Qual que é hoje o maior desafio, tem sido o maior desafio, ou foi o maior desafio para a Stara, em termos desse todo esse processo aí de P&D voltado à tecnologia? Por exemplo, né, já ouvi muito questão de importação, dificuldade de importação, você comentou aí a questão regulatória, Anatel, a gente ouve muito também a questão de achar as pessoas, né, formar pessoas, ter o capital humano que vai trabalhar nessas coisas super de ponta. O que você falaria que hoje é o principal ponto aí que foi ou que é o maior desafio para a Stara nessa jornada? Eu vejo o seguinte, Flávio, uma das grandes, talvez, desafios, assim, é até às vezes um pouco preconceito, né? O Brasil tem uma característica que não é um país que desenvolve tecnologia. E alguns clientes nossos duvidavam que a Stara fabricava um computador, que ela fazia isso em casa, que ela poderia fazer um rádio, que nem foi a pergunta do Eric, para transmitir dados, né? Tem muito esse preconceito que isso é coisa para europeu, coisa para americano, japonês, não é coisa para brasileiro, né? E a gente conseguiu, ao longo desses 18 anos, que foi o início da nossa caminhada em tecnologia, mostrar que é sim possível fazer tecnologia no Brasil. Esse computador é o primeiro e único computador que é finamizável, né? Então, hoje o produtor pode comprar via BNDES esse computador. Então, até para o próprio BNDES foi difícil provar que ele era um computador nacional, né? Eles tiveram que botar uma banca para julgar, para avaliar o computador, para ver, não, é nacional mesmo. Então, eu vejo assim, que essa foi uma das barreiras, né? E hoje a gente olha isso com orgulho de conseguir mostrar que o Brasil sim pode não só exportar commodities ou produzir aço, né, metal mecânico, mas como ele também pode fazer software, ele pode fazer eletrônica, ele pode fazer alta tecnologia, né? E a própria SAP é o exemplo, né? A SAP tinha várias opções na Europa, nos Estados Unidos para fazer uma parceria dessas, e ela viu na Star essa vocação e essa habilidade para fazer tecnologia rápida, né? Então isso acho que é um preconceito que se existe, só que aos poucos ele está se quebrando, né? Está mostrando que o Brasil é um país também que gera e é muito usuário de tecnologia.
né? Se nós olharmos aí hoje a quantidade de usuários que tem, que usam smartphone, que usam Facebook, se nós olharmos proporcionalmente a outros países, a gente cruza, né? Então o Brasil é um país que gosta de tecnologia e adere muito rápido à tecnologia. Bacana, super case aí, principalmente para mostrar aí para o mercado, né, que é possível desenvolver tecnologia no Brasil. Acho que tiveram mais duas perguntas aí, uma do Paulo Pagliuzzi, nosso líder do Comitê de Segurança da BINC, está perguntando sobre a questão de superfície de ataque, como que a Stara se posiciona quanto ao tema. Uhum. Bom, então, respondendo ao Paulo primeiro, nós tivemos lá, até inclusive eu estava lá, Paulo, nós estávamos com uma máquina, com o Imperador 3.0 lá, com toda a telemetria, inclusive nós estávamos com o nosso stand mostrando essa telemetria lá. Então, realmente, o Digital Agro está se tornando também uma referência nesse assunto, né? Muito legal o evento lá. E então, a tua pergunta, né? Como toda a adoção dessa nova tecnologia emergente, no caso do IoT, aumenta a superfície de ataque, de que forma a Stara se posiciona, né? Quanto ao tema de risco cibernético, aumento de exposição, ataques e assim por diante. Então, acho que aí responde um pouquinho já da primeira resposta que eu dei antes para o Eric, né? Como a gente desenvolve a tecnologia dentro de casa, a gente conseguiu criar proteções criptográficas não somente no software, mas também como no hardware, né? A gente desenvolve o firmware também dos equipamentos. Então, nós vimos que, utilizando outras tecnologias que nós estávamos usando antes, elas ficavam extremamente voláteis, né? Abertas para uma invasão e assim por diante. Então, primeira coisa, nós nós reservamos um range de frequência homologado pela Anatel, e aí nós começamos a trabalhar dentro desse range como criar criptografias de baixo nível, como se diz, né? E aí nós conseguimos um grau de proteção muito grande em cima dessas informações. E agora eu vejo que o principal problema, né, principalmente no nosso setor, às vezes é o próprio usuário, né? Ele às vezes passar uma senha para um prestador de serviço dele, aquele prestador de serviço ele passa aquela senha para frente e quando vê o cara está dentro do sistema, né? Então aí nós fizemos formas de. A gente está usando um robô, né? Que é como se tem, por exemplo, no próprio WhatsApp, né? Tem tecnologias que conseguem identificar quando está tendo um acesso indevido em horários que não são horários que a máquina normalmente aplica. Né? E além do que, né, essa tecnologia, esse computador que vocês estão vendo na imagem aí, que é o Topper, ele controla toda a máquina, ele controla o motor da máquina, ele controla a transmissão da máquina. Então, uma invasão nesse computador é extremamente perigosa, né? O cara pode, inclusive, acionar coisas, né? Então, nós tivemos que trabalhar muito forte nessa questão do dado. E aí que nós também, esse foi um dos motivos que nós tomamos em desenvolver o hardware, né, para conseguir fazer uma proteção também a nível mais de baixo nível e não só de alto nível, né. Então, nós tivemos que contratar empresas especializadas nesse assunto para dar consultoria para a Stara. A Stara não tem como desenvolver tudo em casa, né? Então, fomos à busca também de universidades que têm skills para esse tipo de tecnologia. E aí nós conseguimos desenvolver nosso algoritmo, vamos dizer assim, dentro do hardware que nós utilizamos, né? Não sei se te respondi, mas esse foi o caminho que nós trilhamos. Pergunta do Leandro, então, com relação à mão de obra, né? Faltam mais recursos, pontos prontos, né? E devidamente qualificados para a instalação a campo. E quais são os desafios os produtores enfrentam para integrar soluções conectadas às fazendas? Bom, então a questão dos recursos, né? Hoje tem muita tecnologia, Leandro. Tem muito recurso e é como a Stara viu a questão das concessionárias dela, esse recurso tem que estar lá na ponta, né? Às vezes muitas indústrias, empresas, né? Vocês vão ter agora a próxima com a Volvo, que também é uma empresa fantástica, até eu tive com eles lá na Áustria esses tempos atrás, conversando sobre telemetria, e estão colocando uma tecnologia incrível nas transmissões deles para redução de consumo, que usando machine learning, uma tecnologia de ponta.
tomara que eles coloquem isso para vocês, que eu achei fantástico o case deles. Mas não adianta essa tecnologia estar extremamente avançada e evoluída na indústria se ela não estiver lá na ponta, lá onde está o cliente. Então, eu vejo sim, o segredo está muito no teu parceiro de negócio, né? Ele tem que estar preparado para sustentar essa tecnologia, né? E mostrar para os usuários o valor dela. Muitas vezes, se você não faz trabalho, o cliente enxerga aquilo lá como um custo. Pô, estou comprando uma máquina da Star, tem telemetria, mas eu não uso. Por que eu estou comprando isso, né? Então, esse é um desafio legal que eu vejo sim que esses recursos, né, que tem que estar qualificados lá na ponta. E os desafios que os produtores enfrentam, né, para entregar essa solução, eu vejo que é exatamente uma parte da palestra, da nossa conversa hoje, que é algumas empresas do nosso setor ainda enxergam que o dado é dela, o dado é da empresa, né, da empresa que produz a máquina, produz a eletrônica, né, e às vezes o produtor se sente refém porque ele não consegue transportar esse dado para um outro parceiro, para uma outra prestador de serviço, né. Então ainda tem um tempo de maturidade disso, né. Você sabe que pela história da tecnologia, todas as empresas que se fecharam para a tecnologia acabaram sumindo, né. Então essa é a visão da Stara. Nós temos que ter uma tecnologia que seja aberta, mas que seja protegida, obviamente, e que tenha a autorização do usuário, que é o cliente, né? Então, essa é a nossa filosofia. Hoje nós temos mais de 17 empresas, como a SAP é uma delas, onde que a Stara se conecta com elas e o dado delas serve para alguma aplicação que interessa para o cliente final. Então, e aí você acaba gerando valor para o teu produto. O teu produto deixa de ser apenas uma plantadeira ou um trator. Ele auxilia o teu negócio, onde você perde dinheiro ou ganha, né? Não sei se respondi a tua pergunta, mas, Leandro, mas se ficar alguma dúvida, tem meu e-mail também, pode me perguntar. Legal, Cristiano. Acho que agora é só. Temos mais uns 3 minutinhos para responder. Acho que dá tempo de responder mais uma última pergunta. Eu vi aí que o Leonardo e a Mariana colocaram essa questão. Qual é a sua visão? Você falou do desenvolvimento do RF, mas qual a sua visão sobre as redes LP WAN? LoRa, Sigfox, não sei quanto você está por dentro, né? Mas você vê isso lá na frente, ou qualquer outra tecnologia, 5G, substituindo isso lá na frente? Vocês tiveram a necessidade de desenvolver porque não existia, né? Exato. Então... Exato. Não, perfeito, Mariano, muito boa tua pergunta, está bem alinhado também com a nossa visão. Tanto o LPWAN como a LoRa, nós estamos inclusive em processo de teste e desenvolvimento. São tecnologias que são extremamente acessíveis, né? Tanto a nível de custo como também a nível de integração de tecnologia, né? E eu vejo claramente que esse é um futuro sem volta, né? Empresas que não têm, vamos dizer assim, todo esse suporte técnico como a Stara, que tem uma engenharia própria para desenvolver, vai ter que cair para isso, né? E a própria Stara, por uma questão mercadológica, daqui a pouco ela vai ter que fazer um híbrido dessas tecnologias, porque talvez tenha alguns, exemplo da estação meteorológica, às vezes tu bota uma tecnologia extremamente avançada na estação, onde que acaba aumentando o custo, né? E você colocando uma tecnologia mais acessível a nível de custo, você acaba viabilizando aquele dado dentro do sistema do produtor. Então, eu encaro como isso uma realidade, e as empresas que não enxergarem e não verem isso vão ter graves problemas pelo futuro na frente, logo na frente, né? Então, eu vejo bem claro isso, Mariana, que é uma tecnologia que veio e ela veio para ficar, né? Então, espero só que os nossos órgãos regulamentadores, como a Anatel, né, não criem barreiras, né? Só isso. Não, isso a gente também está cuidando. A BIM que está com nosso comitê de redes, LPWAN, fez um trabalho grande aí no ano passado, essa questão de Anatel para viabilizar LoRa, Sigfox, é um ponto bem importante mesmo. Então, Cristiano, a gente completou 1 hora aqui do bate-papo. Agradeço aí de novo você, todo mundo que disponibilizou o tempo também para entrar e participar dessa conversa, fazer as perguntas aí. De novo, agradeço mais uma vez.
Essa apresentação foi gravada, como a gente colocou lá no convite, né? Depois a gente vai se disponibilizar aí na área dos associados, no site da BINC, e aí a nossa ideia é começar a criar uma biblioteca aí de casos de internet das coisas, aí como o de vocês, que foi fantástico aí compartilhar com a gente. Tá bom? Se você tem uma palavra Legal. final, alguma coisa, senão a gente termina por aqui, ou os Paca quer fazer algum contraponto aí. Na realidade, eu só já coloquei fiz a minha colocação lá no chat, mas parabéns, Cristiano, muito bom mesmo, bastante elucidativo toda a sua apresentação, bem clara. Olha, parabéns mesmo e parabéns a estar com toda essa movimentação que está fazendo na agricultura nacional. E que o pessoal de fora que fique olhando o que os brasileiros fazem, né? Muito bom. Exatamente. Um Não, muito abraço. legal, Paulo. Agradeço vocês muito pela oportunidade. Me coloco à disposição. Você tem meu telefone, meu e-mail. E é um prazer recebê-los também, se um dia vocês estiverem pelo Rio Grande do Sul, recebê-los aqui na Star e mostrar isso ao vivo, né? Vai ser um prazer estar com vocês. Legal, e Muito obrigado. fica também ligado aí nos nossos eventos, assina a nossa newsletter aí, Cristiano, aí quando você estiver para São Paulo aí também pode vir participar dos nossos eventos e encontros aí que a gente realiza. Legal, muito bom. Tá bom? Valeu de novo, pessoal, obrigado, vou encerrar aqui a reunião hoje. Um abraço aí a todo mundo. Bom fim de Um semana para abraço. todos também. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.